E chegamos finalmente ao domingo de Pentecostes. Esse domingo que nos lançou numa preparação fecunda. Em algumas paróquias houve a novena de Pentecostes e em quase todas, ou em muitas pelo menos, houve a vigília de Pentecostes. Que esta vigília tenha nos preparado para recebermos os dons do Espírito Santo. Que ela não tenha sido apenas uma ocasião para darmos um passo dançante, não é? Um toque muito envolvido e envolvente naquelas canções muito nossas, acompanhadas do batuque ou do piano de uma banda musical, mas que aquela vigília tenha sido para preparar o nosso coração para receber os 7 dons do Espírito Santo, para recebermos o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom da sabedoria, o dom do temor de Deus. Que estes dons temperem também o nosso coração, para perdermos o medo que muitas vezes nos aprisiona. Temperem o nosso coração para que ele volte a ser um coração de carne, onde o perdão circule até chegar ao irmão. Que estes dons nos façam sábios, de modo a conduzir a nossa vida nos preceitos de Deus, a conduzir a nossa vida dentro daquela sabedoria divina que Deus nos faz participar. Que estes dons do Espírito Santo nos deem também um entendimento entre nós, nos diálogos que vamos tendo uns com os outros. Que não nos fixemos nas nossas próprias ideias ou convicções, como donos ou tutores da verdade. Que a presença do Espírito Santo no meio de nós facilite a nossa convivência entre nós mesmos. E o Evangelho de hoje é tirado do Evangelista São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ouçamos o que nos diz o Evangelista João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se, vendo o Senhor. E ele disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira frase ou palavra que quero trazer à nossa meditação é: na tarde daquele dia, estando fechadas as portas. Por que as portas estavam fechadas? Porque os discípulos tinham medo dos judeus. Os discípulos tinham assistido à tortura, tinham assistido ao escárnio, tinham assistido à perfuração que Jesus tinha sofrido. Portanto, muitos deles calcularam que a sorte que coube ao Mestre também caberia a eles. Então, provavelmente alguém teve a ideia: olha, é melhor estarmos juntos, vamos fechar-nos num lugar e assim, protegidos uns aos outros, nós poderemos lutar um pouco contra os inimigos e, se for para morrermos, ao menos morreremos juntos. Mas fechados, portas fechadas,
janelas fechadas, portas trancadas, como é que a palavra de Deus vai circular? Como é que os gentios hão de ouvir o anúncio da palavra? Como é que os que não conhecem a palavra hão de tomar contato com ela? Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, preocupados com o destino que teremos, com o nosso próprio destino, fechamos-nos. Consomem-nos os medos, consomem-nos os insucessos, consomem-nos as fraquezas que eventualmente poderemos encontrar, e uma resposta imediata se sobrepõe a nós. Não adianta. É melhor nem sequer avançar. Uma espécie de medo entra em nós e imediatamente nos assalta e torna ácidas e doentias as nossas decisões. Nós não somos capazes de ir além, não somos capazes de nos aventurar, de ir para longe, de assumir o possível fracasso, de arriscar a vida e irmos longe porque o Senhor nos chama para mais adiante. E o antídoto que Cristo encontra para nos libertar desses medos é o augúrio de paz. A paz esteja convosco. É o antídoto mais eficaz para todas as formas de medo, porque quem carrega a paz não só se torna anunciador dela, mas também arauto desta paz. Ou seja, quem anuncia a paz se torna também um promotor dela. E a paz não pode recolher outro fruto que não seja a paz. A paz só pode recolher a paz. Por isso, neste dia de Pentecostes, o Senhor vem libertar-nos dos medos. Mas, acima de tudo, vem fazer-nos tomar consciência de que a igreja que Ele cuidou por muito tempo e à nossa vista, agora está sendo confiada a nós, discípulos de hoje, para que anunciemos a paz, que libertemos os cativos, que anunciemos a justiça, que sejamos herdeiros desta vida plena que Ele nos transmitiu e nos transfere hoje através do Espírito Santo. Hoje é aquele dia que podemos reviver o nosso crisma, desde a ansiedade que nos envolveu antes da cerimônia, mas também toda a celebração, todos os sentimentos que se apoderaram de nós durante aquela celebração. A imposição dos olhos, aquela chapadinha que nos desperta a não dormir o sono do mundo, mas a despertarmos-nos para ir anunciar a palavra de Deus até aos confins do mundo. Celebra o Pentecostes com a responsabilidade que te é dada em mãos hoje para seres um discípulo convicto, um discípulo astuto, um discípulo que se arrisca para que a palavra de Deus chegue a todos. Assim seja.